Olá pessoal, estamos na nossa primeira videoaula. Meu nome é Alexandre Mascarenhas, eu sou engenheiro eletricista. Estou com vocês para nós discutirmos e aprendermos um pouco da eletrônica analógica. Vamos estudar o que é eletrônica e alguns dos principais fatos históricos que marcaram a evolução da eletrônica até a atualidade. Definição: eletrônica é o campo da ciência que estuda a forma de controlar a energia elétrica através dos dispositivos e meios condutores e semicondutores. Vamos começar a ver um pouco da história. A eletrônica tem como marco iniciais a descoberta dos raios catódicos por Hittorf em 1869 e com verificação em 1886 da existência de raios positivos, cujo estudo logo revelou a sua natureza corpuscular. A teoria eletromagnética de Maxwell previa, por meio de cálculos, a existência de ondas eletromagnéticas. Hertz a detectou e estudou em 1888. Observe a imagem de algumas válvulas, que foi o primeiro dispositivo eletrônico. Em 1895, Popov inventou a antena, o que permitiu a Marconi a realização, no mesmo ano, de uma transmissão de sinais de telegrafia sem fio, através de uma distância de vários quilômetros. Pode-se dizer que essa foi a primeira aplicação da eletrônica. A invenção das válvulas eletrônicas, o diodo e triodo, permitiram a produção permanente de ondas, sua amplificação, modulação e a sua recepção, tornando possível a radiodifusão. Eis um exemplo gráfico e um desenho de uma válvula que foi usada até a década de 50 para rádio, televisão e outros transmissores, são todos a válvula. O emprego das células fotoelétricas e o oscilógrafo de raios catódicos, inventado em 1897 por Brown, permitiram a criação do cinema falado, da televisão, do microscópio eletrônico, do radar e de outros. Atualmente, são as novas invenções tecnológicas condicionantes do desenvolvimento da eletrônica. A fase da miniaturização dos equipamentos começaram após a descoberta do transistor por Brattain e Shockley em 1947 e a utilização dos semicondutores. Nos anos 60, desenvolveu-se a fabricação de vários transistores em um mesmo substrato, os chamados wafers. Observem a imagem do primeiro transistor, a evolução dos vários tipos de transistor, vários encapsulamentos dos transistores e de uma placa de um chip. Estudaremos agora a estrutura atômica das partículas elétricas básicas e características dos materiais semicondutores e isolantes. Bom, vamos ver a parte química. Estudaremos a parte química dos semicondutores, a estrutura atômica. Bom, relembrando, o átomo é formado basicamente por três tipos de partículas elementares: elétrons, prótons e nêutrons. A carga dos elétrons é de polaridade negativa, enquanto a do próton é positiva. Os elétrons giram em torno de um núcleo distribuindo-se em diversas camadas, no máximo de 7. Em cada átomo, a camada mais externa é chamada de valência, e geralmente é ela que participa das reações químicas. Temos aqui a eletrosfera, o núcleo, o próton, o nêutron e os elétrons. Materiais condutores são materiais que permitem com facilidade a passagem de corrente elétrica. O que caracteriza o material como bom condutor é o fato de os elétrons de valência estarem fracamente ligados ao átomo, encontrando grande facilidade para abandonar seus átomos e se movimentarem livremente no interior dos materiais. O cobre, por exemplo, com somente um elétron na camada de valência, tem facilidade de ceder para ganhar estabilidade. Materiais isolantes
são materiais que possuem uma resistividade elétrica muito alta, bloqueando a passagem da corrente elétrica. Os elétrons de valência estão rigidamente ligados aos seus átomos, sendo que poucos elétrons conseguem desprender-se de seus átomos para se transformarem em elétrons livres. Vamos observar o comportamento de um material condutor e um isolante. Estamos com um multímetro para medir a continuidade. Qual o objetivo dela? Medir, mostrar o material condutor. Temos o metal, material condutor, não é um ótimo condutor, mas é um condutor. Aqui um isolante. Temos aqui um condutor de cobre, que é um material condutor. O material isolante, não conduz. Materiais semicondutores. Os semicondutores são materiais que apresentam uma resistividade elétrica intermediária, podendo apresentar características de isolante e condutor. Como exemplos, tem-se o germânio e o silício. São esses os materiais de maior importância na eletrônica atual. Estudaremos o diodo de junção semicondutor, que é o componente mais simples da eletrônica, mas de grande importância para a compreensão dos dispositivos mais complexos. Diodo semicondutor é um elemento ou componente eletrônico composto de cristal semicondutor de silício ou germânio, uma película cristalina cujas faces opostas são dopadas por diferentes materiais durante sua formação, o que causa a polarização de cada uma dessas extremidades. Polarizar o diodo. Polarizar o diodo significa aplicar uma diferença de potencial às suas extremidades. Se conectarmos uma bateria aos terminais do diodo, haverá uma polarização direta caso o polo positivo da bateria for colocado em contato com o material P e o polo negativo em contato com o material N. Então, vamos observar aqui a polarização direta e indireta na prática. Temos aqui dois exemplos de diodo semicondutor. A principal diferença de um para o outro é o tamanho devido à capacidade de condução, a potência dele. E menor potência, maior potência. Uma coisa interessante que a gente observa é esse traço, essa marcação do diodo. E quer dizer que é o catodo e o anodo. O catodo e o anodo. Temos negativo e positivo. Observem, nós vamos polarizar ele de forma indireta e de forma direta. Se eu polarizar diretamente, ele irá conduzir o negativo e o positivo. Observe no multímetro ele conduzindo. Vou inverti a polaridade, polarizei de forma reversa. Não irá conduzir. Assim, observa-se no diodo, no outro diodo também é a mesma situação. Polarizado diretamente, polarizado de forma reversa. A condução, polarização direta, bloqueio, polarização reversa. Curva característica de um diodo. A curva característica de um diodo é um gráfico que relaciona cada valor de tensão aplicada com a respectiva corrente elétrica que atravessa o diodo. Nesta curva característica temos as regiões, região direta e região reversa. Na região reversa, o diodo irá conduzir uma corrente de fuga até que irá romper a barreira de potencial, danificando o diodo e tendo uma corrente chamada corrente de avalanche. Ele vai entrar em curto-circuito. Polarizando de forma direta,
O diodo irá conduzir a partir da tensão da região de joelho, ou a partir de 0,7 volts. Vamos estudar nesta aula os principais tipos de diodo encontrados no mercado. Vamos estudar 3 tipos especiais de diodo, com ampla aplicação na prática, nos equipamentos eletrônicos. O diodo emissor de luz, o LED, o diodo fotodiodo e o diodo Zener. O diodo emissor de luz, LED, é o que, polarizado diretamente, emite luz visível, amarela, verde, vermelha, laranja ou azul, ou luz infravermelha, invisível. Ao contrário dos diodos comuns, não é feito de silício, que é um material opaco, e sim de elementos como gálio, arsênio e fósforo. Sua polarização é similar ao diodo comum, porém, sempre em série com resistor limitador de corrente. Observe algumas aplicações, alguns tipos de diodo, lâmpadas compactas. Hoje temos algumas aplicações da lâmpada do LED em postes e faróis de carro e algumas outras aplicações. Vamos polarizar o diodo. Conforme nós falamos anteriormente, o LED é um tipo de diodo especial. É um diodo que, quando polarizado diretamente, ele emite luz, e polarizado reversamente, não irá conduzir e não acontecer nada. Observando, polarizado diretamente, ele conduziu e emitiu luz. LED vermelho, o verde. Polarizado reversamente, ele não conduz. Uma característica interessante na identificação dos terminais do LED é com o multímetro ou olhar o terminal. Eu tenho aqui um chanfro, um cortezinho, que mostra que é o terminal negativo. E o outro é o positivo. O terminal maior é o positivo, o menor é o negativo. A curva de tensão versus corrente de um LED. Para a maioria dos LEDs disponíveis no mercado, a queda de tensão típica é de 1,5 a 2,5 volts para correntes entre 10 e 50 mA. Por isso que temos que ficar atentos à forma correta de colocar um resistor em série, para limitar essa corrente, não podermos danificar o LED. Aqui a curva de polarização reversa, polarização direta. Bem parecida com a do diodo retificador, mas observe que a tensão de joelho ou a faixa de trabalho é bem maior, que o diodo retificador é 0,7. O do LED é de 2,5 a 3,7 volts. Aqui temos um circuito típico de uma polarização de um LED. Vamos observar na prática. Observe que o LED está apagado, ele está polarizado de forma direta e a tensão está zerada. Eu vou variar a tensão, vamos subir na tensão para fazer a curva na região de polarização direta. Observe o brilho aumentando do LED. Então já atingimos a tensão de condução do LED, polarizado de forma direta. Agora vamos estudar o fotodiodo. É um diodo com uma janela transparente que torna a sua pastilha semicondutora sensível à luz. O fotodiodo opera reversamente polarizado. Quanto mais intensa a luz for na junção, maior será a corrente reversa do diodo. Grande aplicabilidade em sistema de comunicação de dados por meio luminoso, por se tratar de um excelente conversor de luz em sinal elétrico. Aqui a simbologia, um exemplo de um fotodiodo, e vamos observar uma aplicação do fotodiodo. Um exemplo de uma aplicação do fotodiodo
é o luxímetro. Esse equipamento mede a intensidade da luminosidade do ambiente. É uma boa aplicação dele. Observe a variação. Se eu tirar a luz, ele vai zerar. Ele conduz melhor conforme a intensidade de luminosidade na base desse diodo. Outra aplicação, uma grande aplicação também, seriam nas fibra ótica, nos computadores, que existe o fotodiodo, que transforma pulsos em sinais digitais. Vamos estudar agora o diodo Zener. O diodo Zener comporta-se como um diodo comum quando polarizado diretamente. Nas suas aplicações práticas, o Zener deve ser polarizado reversamente e conectado em série com resistor limitador de corrente. Observando a curva de polarização, polarizando de forma direta, ele se comporta igual um diodo retificador. Com 0,7 volts ele irá conduzir. Polarizando de forma reversa, variando-se a tensão até a tensão de Zener. Quando chegar na tensão de Zener, ele irá conduzir e irá estabelecer uma tensão de Zener fixa. Ou vamos praticar e observar o comportamento do diodo Zener em bancada. Polarizando diretamente. Observe o diodo Zener, que ele parece fisicamente com o diodo retificador. Observe a marca do negativo, do cátodo e do anodo positivo. Se eu polarizar ele de forma indireta, ele não vai conduzir. Se eu polarizar de forma direta, ele conduz, se comportando igual a um diodo retificador comum. Mas, quando você polariza ele de forma reversa e vai aumentando a tensão, ele vai conduzir a partir da tensão de Zener. Vamos observar aqui. Temos montado aqui, nessa bancada, um circuito série com o diodo Zener polarizado de forma reversa e um resistor limitador de corrente. Este multímetro está medindo a tensão em cima do diodo. Observe, está zerada. Eu vou aumentando a tensão da fonte. O diodo irá conduzir a partir da tensão de Zener. A partir de 5 volts, irá conduzir estabilizando em 5,2, que é a tensão de Zener dele. Subindo, 5. Estou aumentando a tensão da alimentação e a tensão de Zener continua estabilizada. Estamos com 8 volts na entrada e a tensão estabilizada de 5,22 volts, que é a tensão de Zener. Comprovando aqui a função do Zener, que é estabilizar a tensão. Observamos agora o diodo Zener, a simbologia e a forma que está sendo medida a tensão. Vamos estudar agora uma outra aplicação do diodo, retificador de grande utilidade na indústria e em todos os equipamentos eletrônicos, que é a retificação do sinal senoidal. Estudaremos agora os circuitos retificadores, uma das principais aplicações dos diodos semicondutores. Trata-se do processo de retificação. Vamos falar um pouco da onda senoidal. Onda senoidal é um sinal elétrico produzido em todos os geradores de energia elétrica, em corrente alternada. É a mesma tensão disponível em qualquer tomada de energia residencial ou industrial. Aqui um exemplo do sinal senoidal. Isso é a respectiva representação gráfica. Temos o sinal senoidal
uma tensão de pico, de pico a pico e a tensão máxima e a tensão de RMS, a tensão média. Onde temos o valor de pico é o valor máximo que a onda atinge em um período. O valor de pico a pico é a diferença entre o máximo e o mínimo que a onda atinge. Valor eficaz é o valor indicado no multímetro quando, na escala de corrente alternada, a relação entre tensão de pico e a tensão eficaz. Circuito retificador de meia onda. O circuito retificador de meia onda converte a tensão de entrada CA numa tensão contínua pulsante. Este processo de conversão de CA para CC é conhecido como retificação. Vamos observar na bancada o funcionamento do nosso diodo retificador, retificando o sinal alternado em um sinal pulsante de meia onda. Temos um transformador que rebaixa a tensão da rede de 220 ou 110 para 12 volts, um sinal alternado que vai alimentar o nosso circuito retificador. Observem o sinal de entrada alternado e o sinal retificado de meia onda. Tendo uma noção dos tipos de diodo e suas aplicações. Muito obrigado.